Pai do Senhor, aos nossos irmãos aí da congregação do Parque Piratininga, em especial aí ao Arlindo, ao pastor Itamar, que nos dá a chance de compartilhar o dom de Deus com vocês. Eu quero agradecer pela oportunidade em falar um assunto que eu confesso para vocês, gosto muito. Então vamos falar sobre família. Sem mais delongas, eu escolhi 2 salmos para falar sobre família hoje, até porque o assunto família ele é muito extenso, engloba muitas áreas, e esses 2 salmos vão nos levar a diversas áreas dentro da família, desde o contexto externo do lar até o contexto interno do lar. Basicamente, o Salmo de número 127, ele vai falar da inutilidade de construir uma casa sem Deus. Ele é um cântico de romagem, um louvor que os israelitas utilizavam quando iam para as festas em Jerusalém, cantavam pelo meio do caminho, se lembrando do que de fato Deus queria deles na vida prática. E o Salmo de número 128, ele vai falar de bênçãos garantidas dentro de uma família ou de um lar que realmente teme a Deus. Então, apanhe aí a sua escritura no Salmo de número 127, a partir do verso 1, porque ele vai nos dizer exatamente assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira coisa que é preciso prestar atenção é que tudo quanto nós fizermos na vida, ela tem que ter Deus como parceiro. Porque se não tiver Deus como parceiro, o resultado disso vai ser um fracasso muito doloroso. Então, na verdade, o salmista convoca o povo de Israel a entender que a vida secular ela deve ser entendida como sagrada e que tudo quanto formos fazer na vida, ela deve ter esta parceria com o Criador e que Deus é indispensável em tudo quanto fizermos, né? E é por isso que ele nos exorta: se o Senhor não edificar a casa, tudo que o trabalho efetuado será em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É bem interessante esta palavra edificar e muito importante para o povo de Israel, porque era crucial para o pessoal da antiguidade ter um lar para proteger a sua família. Então ele diz que edificar uma casa deve ser com base na parceria com Deus, porque ela tinha uma importância muito grande. E dentro destas casas, que seriam como abrigo para as famílias e proteção, à noite deveriam ter os sentinelas que ficariam sobre os muros para evitar eventuais ataques dos inimigos. As atividades tanto do sentinela quanto daquele que construía a casa, elas estariam sujeitas ao fracasso se Deus não fosse parceiro desse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que para edificar o lar, a gente tem que ter a parceria de Deus. Ele é o parceiro maior na construção do nosso lar. Porque senão tudo que fizermos na vida será inútil. E é por isso que ele começa no verso de número 2, falando um pouco sobre o âmbito externo do lar, que é o trabalho, mormente, na maior parte das vezes, praticada pelo esposo, pelo marido. Embora tenhamos muitas mulheres nos dias atuais, em função das questões econômicas e para fazer a suplementação da renda financeira, têm saído de casa.
O verso 2 nos diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Ou seja, tudo que você tentar construir e esta construção não tiver uma parceria com Deus, na verdade, ela não vai valer nada. Nós precisamos ter este parceiro maior, indispensável para nossas vidas. E por quê? Porque Ele é a garantia do nosso sucesso. Deus é a garantia do nosso trabalho secular, do nosso trabalho externo. E é por isso que o salmista Davi diz que é inútil vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Então, você que muitas vezes tem uma frase, né? Eu preciso trabalhar, fazer muita hora extra, e às vezes, evidentemente, a gente precisa de um dinheiro extra. Eu não discordo de você, mas algumas pessoas vivem uma vida crônica, apenas de achar que o financeiro vai ser suficiente para construir a sua família. O que o salmista está dizendo aqui é que não adianta você se gastar tanto, sofrer tanto, levantar tão cedo, dormir tão de madrugada, comer o pão da amargura, pois é Deus que dá o sono. O seu sucesso, na verdade, não está no seu próprio esforço. O seu sucesso está em ter parceria com Deus. Então, pense um pouco nisso quando você sair de casa para o seu trabalho como pai de família. Óbvio que talvez você precise fazer algumas horas extras a mais para cobrir algumas questões, mas não é isso que vai construir o seu lar. A construção firme do seu lar é a parceria que você tem com Deus. No verso de número 3, o salmista sai do âmbito do trabalho e vai para dentro do lar. Vai fazer algumas recomendações no contexto familiar, dentro de casa. Desculpe. E ele começa assim: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Os filhos aqui são tidos como herança de Deus, o que me parece ser uma ironia nos dias atuais, pois não se pensa tanto em ter filhos nos dias atuais como em criar animais domésticos. Então, o salmista está aconselhando a este casal de israelitas, e é possível ter essa percepção que nós temos aqui um casal de israelitas, porque nós temos um pai que sai do trabalho e nós temos aqui uma instrução de que há uma pessoa aqui dentro, evidentemente, que tem filhos, né? Um casal, um homem, uma mulher. Então, nesse texto, os filhos são tidos como herança, né? E por que eles pensavam nisso lá na antiguidade? Porque a antiguidade, a comunidade nos tempos antigos, eles se deparavam com muitas doenças, com muitas guerras, com muitas subnutrições. Então as crianças morriam muito, muitas pessoas morriam precocemente. E ter filhos também, além de ser herança de Deus, era uma forma de repor a sociedade, ou seja, dar continuidade à sociedade em que eles viviam. Então, não se cogitava a ideia de casais sem filhos naquela época, pois se entendia de forma bem clara que eles eram bênçãos do Senhor para todos os âmbitos da sociedade. O que se pode identificar é a felicidade deste casal em poder ter filhos de Deus como herança.
porque eles entendiam que cada criança, ao nascer, era um devotar a Deus de confiança no futuro da humanidade e a chance de ter um novo recomeço, né? Eu imagino que isso também deva ser um pensamento de muita gente, né? Da gente ter filhos para um recomeço, né? Hoje se fala em preservar, por exemplo, o meio ambiente para as próximas gerações. Mas eu pergunto a você, para que preservar o meio ambiente se não houver próximas gerações? Então, os filhos são herança de Deus e que tem uma função de também contribuir para um recomeço no futuro. Ele continua o seu sermão no verso de número 4, dizendo assim, que os filhos são como flecha na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos eram considerados como guerreiros qualificados que protegiam os mais fracos. Logo, é muito fácil de entender que quanto mais filhos o casal tivesse, mais proteção teriam ao final das suas vidas. Essas pessoas são pessoas que o salmista chama de bem-aventuradas, porque eles vão ter filhos para cuidar. Eles vão ter filhos para poder protegê-los. Ele mostra que a vida é um ciclo, né? Um ciclo onde nós envelhecemos e que amanhã vamos precisar dos nossos filhos. A gente está vivendo uma época bem engraçada em que a gente ouve muito pai reclamar dizendo: meus filhos querem mandar em mim, eu não posso sair de casa. E eles já estão me dizendo: olha, eu vou mandar o caminhão dos velhinhos pegar o senhor na rua, onde o senhor estava? Porque na verdade, esses filhos não são chatos, eles são protetores. E é exatamente isso que o Salmo diz, que os filhos são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade, né? E ele vai dizer que pessoas que têm filhos assim são pessoas extremamente felizes. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, casais assim falariam com seus inimigos à porta de forma segura, visto que eles contariam com os filhos como protetores dos seus direitos. A gente está diante de uma família com uma unidade básica na sociedade, propositadamente criada por Deus com uma esfera de responsabilidade entre os seus entes. Esse tipo de família que é necessário que tenhamos a cada dia. Pessoas que se preocupam uns com os outros e têm responsabilidade uns para com os outros. Então, toda pessoa, todo cidadão, todo pai que tem famílias e filhos assim, o salmista diz: você é um camarada feliz. Não adianta construir, guardar uma cidade se não há gerações futuras para herdá-la com este tipo de pensamento. Então, basicamente, o Salmo de número 127 vai nos dizer isso. A vida, a vida secular deve ser entendida como sagrada, desde o trabalho, desde a criação de filhos no lar e desde o cuidado que devamos ter uns para com os outros. Vamos então pensar um pouco no Salmo de número 128, emendando o pensamento prático do salmista. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Então, aqui uma lição muito clara. O casal israelita que obedecia ao Senhor e o reverenciava, esse vai ser um casal feliz. Um casamento constituído em um tripé. Então perceba que o casamento, ele não é uma vida a dois, como a gente ouve muito comumente se falar. Casamento não é uma vida a dois, casamento é um tripé, uma vida a três. O homem, a mulher e Deus. Esse tipo de tripé é a representatividade da felicidade. Por isso ele está dizendo, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem uma frase de um escritor francês do século passado, George MacDonald, que ele diz o seguinte: minha querida, quanto mais amo a Deus, amo você de maneira como deve ser amada. Então perceba que a vida no lar e o casamento, ele não é uma vida a dois, ele é um tripé. O casamento é um retrato da aliança de Deus com o seu povo. E é o que registra, por exemplo, o profeta Ezequiel no capítulo de número 16 e verso de número 8. Ele diz o seguinte: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que tinha idade para amar. Então estendi minha capa sobre você, cobri sua nudez, fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Então, feliz o homem que entende que o casamento é uma aliança com Deus. Por isso o salmista diz que é necessário que o homem, ao ser feliz, tema ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E por quê? Porque comerás do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. Ou seja, uma vida compartilhada com Deus obterá resultados magníficos, como, por exemplo, sustento do lar, o prazer de compartilhar com os entes queridos o seu ganho atingido, as expectativas que você tem para com o seu lar a nível de conforto e de segurança. Então, à medida que temos um pai de família que teme a Deus, com certeza, do fruto do seu trabalho, ele vai ter do que compartilhar com os seus filhos sobre a mesa. Por isso ele diz, feliz será. E qual felicidade maior que há num pai quando ele tem o real provimento para dar aos seus filhos? Eu pergunto a você. Já vi cenas de pais chorarem porque me disseram que não tinham nada o que dar aos seus filhos dentro da sua casa. Não tinha nada para dar a eles. O filho lhe pediu uma bolachinha e ele não tinha sequer uma bolachinha para dar para o filho. Mas o Senhor diz o seguinte: se você teme a Deus como pai de família, você vai comer do fruto do trabalho das tuas mãos, você será feliz e você vai se dar bem com relação ao seu lar. Não só isso, ele diz que a mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Em Israel, os casais desejavam ter filhos. E na felicidade da mulher estava incluso cuidar dos filhos. Eles estavam ao redor da mesa, viçosos, cheios de vigor. É exatamente o que o texto está dizendo. A gente não está vendo aqui crianças paradas, tristes,
O salmista faz uma metáfora dentro do texto com a videira, faz uma metáfora com a oliveira para representar a família. Ele mostra que os filhos, eles são viçosos, cheios de vigor, como as plantas de oliveira ao redor da sua mesa. E a felicidade da mãe está em poder cuidar desses filhos, está em poder desenvolver o seu papel dentro do lar. E eu acho isso muito interessante, porque, como eu já disse anteriormente, muitas mulheres têm saído para trabalhar a fim de completar o orçamento do lar. E em alguns lares tem se cometido o erro de terceirizar a educação dos filhos e, consequentemente, afrouxar a doutrina, afrouxar os aconselhamentos. Então, geralmente se fica muito tempo fora de casa e quando se chega em casa, mesmo diante de alguma coisa que o filho fez que não é boa, a fim de fazer uma compensação da ausência, então se afrouxa a disciplina sobre o filho. Ou seja, se faz vistas grossas para uma compensação da ausência do lar. Além disso, a gente consegue perceber também e deparar com o fenômeno de transferência de responsabilidade a outro. Ou seja, na escola, ou para a igreja, ou até para os meios de comunicação, né? Bota lá a TV e a TV passa a ser a babá do filho, passa a ser a mãe do filho, e ele começa a aprender tudo que está lá e exercer na vida. Há pais até que acham que levando os filhos à igreja, a sua tarefa pedagógica está completa. A responsabilidade da educação dos filhos, mesmo que dê muito trabalho, ela é dos pais. Não é possível aceitar que o pai transfira a responsabilidade educativa dos seus filhos à igreja, à mídia, ao pastor, ao seminário, ao professor da escola bíblica dominical, mesmo que esses personagens sejam extremamente importantes na formação do caráter, eles não poderão substituir a pessoa dos pais na educação dos filhos. Deus ortogou aos pais a responsabilidade de inculcar na mente dos filhos a sua palavra e educá-lo. A escritura deve estar no coração dos pais e estes devem ter o cuidado de transmiti-la aos filhos e guiá-los nas suas necessidades. Mãe e pai sempre serão os principais professores de seus filhos, como se refere, ou seja, quando se refere à questão da moralidade e dos valores. E é por isso que o salmista compara a mulher como uma videira frutífera ao lado da sua casa. E ao lado da sua casa, o entendimento é nos vários cômodos do seu lar. E a ideia que o salmista nos dá aqui é que estamos na casa de um casal israelita que tem muitos filhos e a esposa tem a função de cuidar de todos esses filhos, e me parece que esses filhos, eles são bem peraltas, eles necessitam de uma boa atenção da mamãe para que eles possam ter uma boa formação de caráter. E os filhos precisam obedecer os seus pais, porque a obediência dos filhos aos pais é como botar um colar precioso no pescoço. É exatamente o que diz o escritor aos Provérbios, no capítulo 1, verso 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai,
não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão enfeites para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, a grande verdade que nos fala esse verso de número 2 é esta voz audível, muito audível do salmista, em que dentro do lar os pais precisam manter controle sobre os filhos, para que estejam sempre na dependência do Espírito Santo, para formá-los em uma vida íntegra. Então, é preciso ensinar todo o tempo. O lar é um grande laboratório, onde Deus deve ser discutido com os pais e filhos. Discutido no sentido de transmitir conhecimento. Então, a arte de ensinar filhos é dos pais. E boa parte disso, eu acredito que grande parte disso, ficou para as mamães, embora a responsabilidade maior seja dos pais, do gênero masculino, né? Então, que você possa gravar bem esta instrução do salmista dentro do seu coração. O nosso tempo ele não é tão longo assim, e aí ele diz que pais que agem assim são pessoas que podem ser considerados abençoados, ou seja, pais que entendem que o seu trabalho ele é alguma coisa que deve edificar e louvar ao Senhor, são considerados pessoas felizes, pais que entendem que o seu trabalho ele é um ato de glorificação a Deus e que ele só vai ter sucesso quando ele tiver essa parceria com Deus. Ele é considerado um pai bem-aventurado. Um lar onde tem um marido que tem uma esposa que está predisposta a cuidar dos seus filhos, ele é um marido bem-aventurado. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é abençoado com a sua mulher dedicada e o contentamento com o fruto do seu trabalho. Em suma, o Senhor te abençoe desde Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e viva para ver os filhos dos seus filhos. E aqui encerramos, observando que desde o primeiro verso até aqui nós discorremos uma longa história de um casal de israelitas que se enamoraram, que formaram um romance, que se noivaram, que se casaram, que o homem trabalhou muito, que tiveram filhos, que ensinaram os seus filhos e agora eles chegam a avós satisfeitos. E viva para ver os filhos dos seus filhos. Eu acredito que não existe brilho maior que aquele refletido no rosto dos avós quando passeiam com seus netos. O Provérbios 17:6 nos diz que neto são a coroa dos coroas. Foi exatamente o que aconteceu com Jacó quando se deparou pela primeira vez com os filhos do seu amado filho José, depois de imaginar que José havia morrido. Em Gênesis 48:11, há uma expressão que diz assim: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então, a gente consegue ver nos olhos de Jacó o brilho em poder ver os filhos dos seus filhos. Ser avô, ser avó é uma duplicada honra, e é exatamente isso que Deus
deseja para cada um de nós. Que possamos encontrar a mulher dos nossos sonhos, nos noivarmos, nos casarmos, termos filhos, nos trabalharmos, dar o sustento para eles sobre a mesa, temer ao Senhor, ter uma esposa dedicada ao lar, ter uma esposa dedicada ao filho, ainda que tenha que dividir essas tarefas e culminar a nossa vida vendo os nossos netos, filhos dos nossos filhos, porque certamente isso fará brilhar os nossos olhos. Então, no contexto cristão, a felicidade não está na riqueza deste mundo, mas em fazer parte do reino de Deus e do projeto de Deus para a família. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela chance de poder falar da palavra de Deus.